Gente, nós temos a honra de estar recebendo aqui hoje Dr. Paulo Cossi, nosso amigo. Dr. Paulo Cossi vai falar para a gente sobre a avaliação da cavidade uterina nos casos de sangramento. Ele, que é ginecologista, obstetra e ultrassonografista da Febrasgo, mestre em Ciências da Saúde pela EPM Unifesp, ultrassonografista do Ambulatório de Endometriose e Algia Pélvica da EPM, idealizador da técnica Raikosi no Brasil, que não tem nada a ver com Cossi, ultrassonografista do Laboratório RDO, Serviço de Diagnóstico Avançado em Ginecologia e Produção Humana, que está nos honrando muito com a sua presença, tá, doutor Paulo? Fique à vontade. Ano passado teve um congresso, ano 23, teve um congresso de esteroscopia que uma das aulas, não nominalmente, mas era o fim da esterossonografia, né? Justamente porque para fazer a esteroscopia no mesmo tempo e no mesmo tempo fazer a cirurgia. Ano passado eu fui dar uma aula no curso do Luiz Albuquerque, que é o idealizador desse congresso de esteroscopia ítalo-brasileiro. E ele, ao final da aula, ele falou no curso dele que ele precisava rever os conceitos sobre a esterossonografia. E eu acho que aqui também, quem tem esteroscopia no consultório? Quem tem ultrassom no consultório? Você faz esterossono? Hã? Vamos lá. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que é possível fazer com ultrassom. Talvez a minha visão seja um pouco mais avançada, mas quero que vocês tirem proveito das coisas que eu vou mostrar. Então, meu grande respeito e meu obrigado a Azul por ter me dado a oportunidade de vir aqui compartilhar o meu conhecimento. Porque o meu conhecimento o conhecimento não é meu, o conhecimento é do universo. Então, toda vez que a gente passa o conhecimento, vem outro. E esta aqui é Catedral de Santa Sofia, lá em Istambul, que nada mais é que não é catedral, não é templo muçulmano, agora está em um templo muçulmano, mas é um templo à sabedoria do Oriente e o Ocidente no mesmo tempo. É o maior domo que tem no mundo até hoje. Deixa eu só mostrar aqui que está indo para... Em 1543, André Vesalius, que fez a Nominata Anatômica, ele está dissecando, possivelmente uma freira, que ele tinha a autorização dos papas da época, que eram os Médicis, lá em Florença, para fazer dissecção de cadáveres. Era um que podia fazer. E ele fala que o principal segredo da mulher, que esse aqui ele está fazendo como se fosse uma demonstração de aulas, como que hoje a gente vê nos congressos de endometriose, lá, tudo, né? Tudo fazendo todo mundo vê assistindo, né? De uma maneira quase que semelhante. Mas ele falava que aqui, ó, que o principal segredo da mulher é que o útero não guarda segredo algum. Pois bem, eu lhes apresento o órgão mais complexo do corpo humano. Nada é tão complexo quanto ele. Talvez intestino, cérebro, nem pensar. Né? Porque desde que a gente ficou em pé, teve que ter uma outra parte azul, que é o miométrio externo, o endométrio e zona funcional não. O endométrio e colo, está errado ali. Porque quando ficamos bípedes, a gente teve que criar o colo do útero para conter o endométrio e conter o concepto. Mas essa parte aqui, sem dúvida nenhuma, é a parte mais complexa. Ela é formada primeiro até o meio da gestação, 19, 21 semanas. Tem uma conformação estrutural algo
diferente do miométrio externo, né? E é o único órgão glandular que é desprovido de submucosa. Quem faz endometriose aqui? Ultrassom de endometriose? Você faz. Quantas vezes você viu a endometriose no músculo do reto sigmoide invadir a mucosa? Raro. Quantas vezes vocês pediram colonoscopia e porque tinha endometriose e veio lá na luz que tinha endometriose? Raro. Por quê? A submucosa não deixa que um tecido avance sobre o outro. E por que nesse órgão não tem? Por causa da placentação. Para que haja essa invasão, né? Dá para destruir a musculatura das artérias espiraladas. Mas isso gerou um outro problema, que nós vamos ver mais adiante. É uma virtude, mas tem um problema. E essa parte, a zona juncional, ela tem uma contratilidade de acordo com a fase do ciclo menstrual. Quando está no período menstrual, as contrações são do fundo para a cavidade, para o colo, para eliminar o endométrio. No período proliferativo, ascendente. Ascendente não só para cima, mas para o lado que tem o folículo predominante. Já viram isso? Então, essa parte, só para falar, né, o colo do útero, ele aparece no terceiro trimestre. Mas a gente já consegue ver endométrio no ultrassom antes, né? Isso aqui que acontece, essa complexidade. Um espermatozoide aqui, até ele chegar aqui, 3 horas e meia. É a mesma coisa que a gente nadar de São Paulo a Nova York em 3 horas e meia. Se não tivesse estas contrações, não haveria ATP suficiente na peça intermediária para levar o espermatozoide lá. E aqui eles nadam, aqui ele passa a ser por uma termotaxia, aqui já vai ter quimiotaxia, e aqui, nesse trajeto eles vão como se fosse aviões na rota de avião. Eles vão um atrás do outro. Olha como é que essa coisa é complexa, né? Então, passa para mim. Ó, aqui a gente tem um folículo que está no ovário direito, e isso aqui é um ultrassom em tempo real, e vocês vão ver uma onda aqui, ó. Onde tinha a erupção aqui envolver? Não tá? Aqui, isso, aí. Mas pega mais na pontinha dele lá. Não, aqui, ó. Pega aqui. Isso. Vai mais rápido. Olha aqui a onda, ó. Volta. Aqui, ó. Vindo para o lado direito. Tá? E vocês vão ver aqui na porção intersticial da tuba, tipo um ejaculado. Vai lá. Pode indo, pode indo. Vai mais, vai mais, vai. Olha lá. Já tinham imaginado isso? Olha como que isso daqui é complexo. Isso é só uma partezinha. A pontinha do iceberg. Então, quais as indicações que a gente tem para avaliar a cavidade? Aqui, sangramento, obviamente, que é o intuito nosso, né? Tanto na pré e pós-menopausa, como sem modulação hormonal, nas indicações de infertilidade e nas patologias, que é o intuito nosso,
intracavitárias e pericavitárias. Obviamente, eu vou dar uma resumida, vou mostrar pólipo, miomas têm relação com a cavidade, o mioma FIGO 0, 1 e 3. E mostrar isso aí como é possível e melhor fazer a ultrassonografia com um pouquinho de soro para tentar ver melhor. Quem faz ultrassom de obstetrícia aqui? É legal fazer morfológico com oligômeno? Faz. Faz, mas faz, né? Por quê? Qual foi a grande virtude do ultrassom obstétrico? Ter uma interface líquida que permite você ver bem o bebê. Então, cavidade de verdade sem soro fisiológico não existe. Nossa, doutor, tá sendo draconiano aí, né? Mas vou mostrar para vocês o que é uma diferença de outra. Então aqui nós podemos também avaliar o tipo de formato da cavidade, principalmente naqueles casos que vão para reprodução e que às vezes tem falha. Recentemente fizemos um caso de uma metroplastia no útero em T, 4 ciclos de falha. E era um útero mal formado. E nenhuma ultrassonografia tinha visto, a não ser um dia que o Leonardo, um colega lá de Patos de Minas, fez um 3D. Ele aprendeu no nosso curso lá de Raicosi. E era um útero em T. Depois mostro para vocês. Então a gente pode avaliar pelo ultrassom 2D, 2D com Doppler. Se eu quero ver se aquele endométrio tem alguma vascularização ou aquele espessamento tem uma vascularização. Pela ultrassonografia tridimensional, com 4D, como a gente viu ali, mas a gente tem uma outra técnica para ver bem a zona juncional, a esterosonografia e a esterosonografia com reconstrução tridimensional, que nada mais fica do que uma esteroscopia virtual. Aqui, está difícil se você apagar um pouco a luz. Esta aqui, só essa daqui, talvez para ter um pouco mais de contraste. A espessura do endométrio. Talvez um pouco mais de brilho, não sei. Tá dando para ver aí? Tá bom? Aqui, para mim, aqui. Aí, ó, acho que aí ficou melhor. Perfeito. Aí. Então, e aqui, ó, que eu estava falando do Doppler. Tá vendo aqui que tem uma área mais ecogênica, mais branca? A artéria nutridora. Isso é clássico. Pólipo. Mas como que é esse pólipo? Aqui tá bem. A gente pegou na fase proliferativa e dá uma interface melhor, né? Aqui é uma nova técnica de ver microvascularização do útero. Então eu estou vendo se tem alguma vascularização dentro do miométrio. Então o Doppler ajuda sim, tá? Aqui, ó, essa paciente está com um DIU T de cobre aqui, ó, um corte transverso e tem uma área ecogênica, a artéria nutridora ali. O 3D, como a gente já viu, né? E aí a gente vê a formação da cavidade, a forma da cavidade, e vejo bem o contorno. Isso aqui é extremamente importante para o diagnóstico de sangramento. Esse caso aqui, de malformação, é um útero, desculpa, septado e tem um pólipo, que não foi visto. Eu não tinha visto. Quando eu fiz a infusão do soro, que eu vi esse pólipo aqui. Ali é como eu faço para medir, eu passo uma linha entre as regiões cornuais e meço aqui. Isso é muito mais superior do que a ressonância magnética que todo mundo insiste em pedir. A esterossalpingografia não faz mais do que 30% de diagnóstico de malformação uterina.
E aqui, mediu mais do que 1 centímetro, você tem um septo. Esse aqui, a ultrassonografia com essa técnica chamada VCI, ela reforça os ecos de interesse e tira um pouco do ruído. O que eu faço isso? Para ver a zona juncional, como é vista na ressonância magnética. A mesma coisa? Não, a ressonância tem um poder um pouco melhor. Mas isso até então não tinha sido tentado. Olha a diferença do mesmo exame. Olha aí, está dando para ver? Para mim está um pouco escuro de novo. Aqui está o endométrio fino e isso aqui é a zona juncional. Como é diferente? Olha lá. E a esterosonografia e a esterosonografia tridimensional, tanto faz, a gente cria uma interface anecoica, líquida, e com isso a gente tem um contraste de se tem alguma estrutura interna. Tá? Diferente do quando a gente joga contraste. Hoje está se tornando cada vez mais frequente fazermos a esterossono-salpingografia, ou mais fácil de falar, Raykozy. Né? Não vale isso daqui para atender, para fazer a cavidade. Por quê? Porque fica tudo branco, leitoso. E você tiver pólipo aqui, você não vai fazer diagnóstico. Aqui, como que fica? Pura e simplesmente, e aí eu faço a reconstrução que eu quero. Tá? Tanto num corte coronal, quanto num corte sagital. Olha aqui um caso de hiperplasia glandular cística. Aqui a gente ia ver, eu não trouxe a anterior, acho que não. Era só um endométrio espessado. E tinha sido já feita esteroscopia nela. E ela voltou para uma segunda opinião e eu vi desse jeito aqui. Olha como que a ultrassonografia ajudou para um possível mapeamento esteroscópico. Da mesma maneira que se faz mapeamento de endometriose para o cirurgião, a esterossono é similar, no mesmo conceito para o esteroscopista. E quando eu faço com contraste, não me serve a cavidade em si, dentro, mas me serve para ver os contornos. Quem já viu esteroscopia, esterossalpingografia que tem adenomiose? A mesma coisa. Bom, vamos lá. Avaliação da espessura endometrial. De 1997 até 2000, eu fiz cerca de 600 exames de ultrassom abdominal e transvaginal. Estava começando a aparecer o transvaginal. Eu tinha um Aloca 500, era uma caixa de sapato, um visorzinho assim, né? O trackball, você não tinha trackball, tinha que ir para cima e para baixo E eu fiz 600, foi acho que talvez das primeiras estudos para se determinar o quanto tinha de espessura para ser um rastreador de câncer. E todas essas pacientes não foram para a esteroscopia que a gente não tinha lá na PUC em Campinas, mas iam para curetagem de prova. E a gente determinou que nenhum caso acima de 4 milímetros. Tá? Então, esse é um dado extremamente específico. Não tem, e eu digo que não tem. Para dizer, depois eu vou mostrar aqui. Ao contrário. Eu falo que tem e tem, a sensibilidade, não é boa a espessura. Por quê? Porque vocês vão ver bem aqui, né? Que isso daqui vai ter muita patologia que vai ter a mesma mensuração.
Nas pacientes que são assintomáticas sem sangramento, não tem um consenso ainda. No entanto, nas minhas observações, na menopausa, se está entre 7 e 8 milímetros, eu tenho uma conduta aí, proativa. Eu assumo e vou fazer, ou eu vou dar para ver se ela descama, vou dar uma progesterona, ou vou fazer um esterossono, eu não tenho esteroscopia no consultório, e aí eu determino o que é. Aqui, um endométrio bem fino, né? 3 e algumas coisinhas. Esse daqui é de um trabalho do grupo do Van der Bosch, que ele fala muito do conceito musa de endometriose. É o mesmo grupo, e eles determinaram isso aqui, ó, quase para a mulher na pré-menopausa. Não tem grandes... Quanto tem aí? 15? Ah, então tá. Não vai dar, mas... Eu assim, o que eu faço? Eu não me atenho muito à espessura, meço porque tem que ter no relatório. Senão, doutor, não tem medida do endométrio. Agora, para reprodução, tem 7 milímetros. Né? Mas eu já tive trigêmeos que tinha endométrio de 5 milímetros. Já foi a gestação melhor que teve. Mas então, se eu tenho um endométrio com mais de 16 milímetros na pós-menopausa, eu fico esperto. Já 16 milímetros é um cutoff para mim, né? Por exemplo, está mais espessado. Aí eu espero vir a próxima menstruação e vejo, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Estava com 17 milímetros. Parece que uma área mais ecogênica aqui. Eu queria ver se era um pólipo, coisa tal. Sem fazer esterossono, eu pedi para ela, na primeira fase do ciclo, retornar. Endométrio proliferativo não tem nada disso aqui. Tá falso. É uma dobra de endométrio, alguma coisa. E aqui são umas características, se é um endométrio atrófico, de 3 a 7 milímetros. Por isso eu fico ali. 7, 8 milímetros eu já tomo uma atitude, né? Vejo a vascularização, vejo se tem ideia de ser um pólipo. Endométrio muito vascularizado, tá? Então essa parte a gente tem que estar sempre atento. Não é só uma medida. A medida não é o principal, né? E esse grupo, ele fala em 3 milímetros. O cutoff. Acho muito baixo. 5 milímetros, você vai encontrar um endométrio com hiperplasia em 150, que já é bastante raro. Aqui, o endométrio espessado, né? Não está aqui, não. Na pós-menopausa, veio para fazer terapia hormonal. Fui ver, estava um endométrio espessado, dava 7, 8 milímetros. Aí eu fiz, tem um contrastezinho de novo? Tem. Ou um brilho. Acho que vai no brilho. Para mim aqui tá ruim. Aí. Veja aqui, ó. Só era essa parte aqui. Mas o endométrio tinha uma parte irregular. E olha toda a cavidade. Todo esse endométrio todo serrilhado. Não é aquela lâmina bem determinada. Olha como muda. Ó, de imediato já foi para a esteroscopia. Aí não tem. Pois aí é patológico, né? Essa paciente aqui, se é de câncer há 9 anos, já tratado. Ela veio para mim com 2 inserções de pellets, né? E eu coloquei na sequência que ela estava usando. E aí ela começou a ter sangramento. Essa semana retrasada. Fui dar uma olhada. Veja que o endométrio está fino. Não é endométrio pesado. Por que ela está sangrando? Ou atrofia, ou... Aqui, ó. Endométrio, quase que você não vê bem a interface, mas não é um endométrio
que está proliferado. Mas olha aqui, ó. Ela tem áreas periendometriais que são sugestivos de adenomiose. Então houve um incremento. Olha essa paciente aqui, o endométrio não bem determinado, tem uma área, parece com um nódulo aqui, não bem delineado. Isso pode ser um adenomioma e não um mioma, né? E olha aqui aquelas sombras que fica e você não determina o limite do eco endometrial. Fazendo aqui, ó. E tinha também várias áreas císticas. Olha o corte coronal desse útero. Tudo aqui. Isso aqui é adenomiose, aquele adenomioma. Você não tem limite, né? Toda serrilhada. Isso é adenomiose. Né? Isso é adenomiose, não tem outra patologia. Precisa de tirar o útero para dizer que tem endometriose, que é adenomiose. Ah, você tem adenomiose só comprovação histológica? Não. Quando você olha um cisto pilonidal, tá? Que está ali há tempo. Ah, você tem que ter o anátomo patológico histoquímico para dizer que tem um cisto pilonidal ou um teratom, um dermoide? Não. Lógico que você vai mandar para exame, evidentemente. Mas você tem como dizer que tem. Então aqui eu também fiz uma técnica aqui, ó. Olha aqui. Tudo isso é cisto. E você não faz o limite da cavidade. A adenomiose, você põe o corte coronal e põe o modo inverso no aparelho, some tudo. Aí você vai dando ganho, vai fazendo um threshold dali, coisa e tal, começa a aparecer essa imagem. E você não faz aquele delineamento da zona juncional e da cavidade. Isso é patognomônico para mim de adenomiose. E depois eu fiz um implante nela, 30 dias depois eu fui ver, olha como deu uma enxugada na adenomiose. E eu pus um pellet de 50. O efeito colateral que eles quebraram a cama. Será? Verdade. Então, mal, não vai ter que falar igual. Pode ver. Peraí. Esse aqui. Hã? Desapareceram muito. Enxugou. Né? E para avaliar se tem adenomiose aqui ou não. Não, essa técnica, eu estava dando uma aula na JPR, Jornada Paulista de Radiologia. E um cara falou assim, agora você quer fazer o diagnóstico de adenomiose em vez da ressonância magnética? Falei, não, eu quero dizer que não tem. Quem faz aqui morfológica de primeiro trimestre? Você fala que tem Down? Não, você fala que não tem Down. Certo, doutora? Que eu falo que não tem adenomiose. Vou mostrar. Olha aqui. Tá? Olha aqui. Tem adenomiose? Não. Tem? Aqui já fico em dúvida. Olha como, aqui já tinha, né? Aqui já tem. Mas olha aqui que você não faz. Aqui já tem. Aquele lá eu já mostrei. Olha como que é o 2D convencional e com essa técnica chamada VCI. Olha aí. E olha como fica mais fácil para medir o eco endometrial. Bem, tá? Então, a maior parte dos aparelhos da GE já tem isso aqui, mesmo os aparelhos não tão
de ponta. Olha aqui como que fica, então, o delineamento da zona juncional, da cavidade, todo isso aqui é um útero arqueado, que hoje nem se fala mais que é anormal. O útero arqueado hoje entra como normal. Olha já a adenomiose da zona juncional. A ressonância quase não consegue pegar isso aí. E outras características, essas ilhas ecogênicas, veja, em volta do endométrio. Você vê isso no 2D, vê, mas com 3D é melhor. E aqui uma zona juncional normal. Aqui o modo convencional renderizado e aqui o modo inverso. Eu vejo inclusive formato da cavidade e isso aqui é um modo inverso de uma cavidade toda comprometida em semelhança do que é visto na esteroscopia. O dia que eu mostrei isso daqui para o próprio dono dessa foto aqui, ele ficou impressionado. Porque esse daqui, o Atílio, é um dos esteroscopistas de maior renome na Europa. Então a espessura não é suficiente para dizer o que tem. 39 anos, não queria fazer esteroscopia. Vamos lá. Então, o Raykozy, que é aquele que eu mostrei, a diferença entre eles, isso aqui, pelo contraste, a gente consegue ver isso aqui. Eu só vou vender meu peixe aqui também, lógico, né? Passa aqui, vamos lá. Isso é em tempo real. Quem faz laparoscopia aqui faz cromotubagem? Olha, presta atenção, ó, é o preenchimento e o contraste saindo aqui, ó. O doutor vai treinar lá essa semana, hein? Né? Vai treinar, vai ter que fazer, hein? Olha lá. Então, isso é um método bastante inócuo, pouca dor, não tem radiação, e que está começando agora a crescer. Você mandou fazer numa grande rede de ultrassom, lá da cidade de São Paulo, famoso, coisa e tal. O que vai vir aí? Endométrio espessado. Ou endométrio secretor? Alguém vê alguma coisa? O que vocês acham que tem? Tá meio... Lá. Tá vendo que você não vê a linhazinha do meio? A linha, a interface. Olha aí. É a mesma coisa? Não. E aí eu faço a reconstrução tridimensional como se fosse uma esteroscopia. A assistente, a instrumentadora do doutor já sabe que alça que vai usar, o que vai pedir. Vai demorar um pouco mais, não vai. O anestesista vai fazer X, Y, Z. A paciente, diante desse exame, não quer se submeter ao problema, ao tratamento. Olha aqui. Olha aqui como que fica. Aquele caso. O que vocês acham que tem aqui? Está na parte de pólipo, então vai ter pólipo. Vocês imaginam que teria isso aqui? E a mãe tinha tido um CA de endométrio. Ela fez esteroscopia no outro dia. Mioma. Saiu então o caso do mioma. Serve para ver mioma? Pois sim. O que vocês acham? Com essa nova visão aí. Então aqui, ó, que tem relação com
a cavidade é o mioma 0, totalmente dentro da cavidade. O mioma tipo 1, que mais de 50% está na cavidade. Mioma 2, mais de 50% está na parede. E mioma 3, ele tangencia a zona juncional. O colega pediu para ver porque tinha tido uma falha de implantação. Então, mioma, corte longitudinal. Aqui está o mioma num corte transversal. Veja que ele deforma o eco endometrial. Concordo que esse daqui é um mioma por aqui que eu daria 2 para 2, concorda? Dani, para de falar e fala aí. 1 ou 2? Qual que é? O que você acha desse mioma? 2. Olha lá. Fiz a vascularização. Tem um fluxo mais periférico, mas tem um pouquinho de fluxo dentro dele. Usei uma técnica que melhora a vascularização. Olha onde que ele está. Lá fora. Essa paciente escapou da esteroscopia cirúrgica. E se ela estiver sangrando, talvez não fosse a causa do sangramento. Então ela escapou da esteroscopia. Ganhou. No entanto, coisa que a gente não via, tinham 2 pólipos. Voltou para a esteroscopia. Ferritina no pé. 40 anos. Apareceu o nome aí. Desculpe. É que quando transfere do PowerPoint, às vezes a marquinha que a gente coloca aqui, mil desculpas. O que vocês acham desse caso? Está em mapeamento de mioma, então tem mioma. Onde está esse mioma? Dá para ver? E aqui onde está marcado. Soro. Onde está o mioma? Olha. Determinou, ganhou a esteroscopia, perdeu a esterectomia. E isso daqui é a última palavra em... Roda para mim. Em mapeamento de ultrassonografia. Essa é a nova técnica para você ver onde que estão os miomas. Pode? Passa o outro para mim. Passa o vídeo. Então você determina onde que está a cavidade e vários miomas. Pré-operatório disso aqui é muito melhor. O colega que eu mando muito caso para ele, me manda e eu volto para ele, porque resolveu a vida dele dessas miomectomias múltiplas na laparoscopia. E se tem relação com a cavidade também. Pólipos endometriais. Como é que eu estou de tempo? Estourou aí? Já estourado? Então vai, rapidinho. Aqui, ó. A vascularização. Falha de indução. Tem pólipo aí? Isso que eu não trouxe o transverso. Olha aí. Olha aí. Aquele caso, já mostrei de coisas. A cavidade. Outro caso que eu já tinha mostrado. Não dá para ver que tem aqui. Mas tem um pólipo aqui. E essa paciente já tem isso há tempo. É um pólipo atrófico. Se ela não vai fazer nenhum procedimento ou qualquer coisa, já está no histórico dela.
Se eu der uma reposição, uma modulação estrogênica, ele crescer, eu já fico esperto. Pode ser a causa de sangramento? Pode. Mas nesse caso aqui, ela tinha há tempo de eu só seguir. Esse já é um pólipo diminuto aqui, quase que a gente não vê. Tem mais um pequenininho aqui. Olha como fica rico a visualização da cavidade. Então, é uma ferramenta, a ultrassonografia transvaginal, muito importante no controle do sangramento, de tudo. O que eu procurei trazer aqui são as patologias orgânicas que são relacionadas com sangramento ou com algum desfecho, que a ultrassonografia traz um mar de visualizações, de ideias, sei lá como que por chamar. Então, a esterossono é uma ferramenta de grande valia para a ultrassono, para a avaliação da cavidade. Meu muito obrigado. Mais uma vez, reforço o meu respeito